Boa noite, Brasil. Começa agora o seu programa preferido, Nordeste em Destaque, aqui na Rede CNT de televisão, em canais abertos e fechados. A cada semana nós temos novidades para você só aqui, como notícias, entretenimento, eventos, entrevistas maravilhosas que você vai ver aqui hoje. E para aproveitar, você que nos assiste em qualquer cidade do Brasil, o WhatsApp passando aí na tela para você, ó, para que você entre em contato conosco, manda o teu beijo, nosso abraço, para você todo o nosso carinho. E hoje vai para Aracaju, Sergipe, para a família Dantas. Dani Dantas, meu abraço e meu carinho por você fazer parte dessa família maravilhosa aí na cidade de Aracaju. A oposição apresentou nesta semana mais um pedido de impeachment contra a presidente Dilma Rousseff. Milhares de folhas sustentam que a presidente realmente cometeu um crime de responsabilidade. Você vai ver agora. Desta vez, um envelope não foi o suficiente para levar o pedido de impeachment às mãos do presidente da Câmara. Foi preciso a ajuda de um carrinho para entregar os 3 volumes de papéis que, segundo a oposição, comprovam que a presidente Dilma Rousseff cometeu crime de responsabilidade. O pedido é assinado pelos juristas Hélio Bicudo, um dos fundadores do PT, Miguel Reale Júnior e Janaína Pascoal. É ainda subscrito pelos movimentos sociais, que representam mais de 40 organizações. Na Câmara, o desejo de impeachment é encampado pelas oposições. Parlamentares do PSDB, Solidariedade, DEM e PPS encabeçaram a entrega do pedido. Nós estamos confiantes que o presidente da Casa agora tem todos os elementos necessários para deferir o pedido de impeachment, que eu deixo claro aqui, não é um pedido das oposições, é um pedido do Brasil, é um sentimento da nação. Além de citar a rejeição das contas de 2014 de Dilma Rousseff por causa das chamadas pedaladas fiscais, a reabertura da investigação das contas de campanha da presidente pelo Tribunal Superior Eleitoral e o envolvimento de pessoas próximas a ela no esquema de corrupção da Petrobras, o documento traz decretos presidenciais de liberação de créditos suplementares. Os anexos mostram que mais de 18 bilhões de reais foram liberados sem a autorização do Congresso. O mecanismo seria utilizado para burlar a meta de superávit primário, já que o governo não conseguiria cumprir o valor estimado no orçamento. A estratégia já vem sendo considerada uma forma de pedalada fiscal, executada já em 2015. Dos 27 pedidos de impeachment que chegaram à Câmara este ano, 20 foram arquivados. Os demais estão à espera de uma decisão do presidente da Câmara. Eduardo Cunha entrou com recurso contra as liminares do Supremo Tribunal Federal, que consideram inadequado o rito de tramitação do pedido de impeachment que Cunha estabeleceu. Mas a oposição já mudou de estratégia. Quer que o presidente acate a decisão do STF e aplique o regimento interno da Câmara. Segundo o líder do Democratas, as normas permitem que sejam feitos recursos ao plenário, caso o presidente da Câmara rejeite o pedido. Nós defendemos a tese de que se coloque em vigência tudo aquilo que foi aplicado durante o impeachment do então presidente Collor de Mello, que tem como base justamente a Constituição, a Lei 1079 e o artigo 218 do Regimento Interno da Casa. O líder do governo repudia a manobra e argumenta que a decisão do STF deve ser cumprida. Quer dizer que a decisão do Supremo só serve quando ela tem a oposição? O Supremo é a Suprema Corte, então é ele que dá segurança jurídica ao país. Será que a oposição não pode virar a página? Essa é uma página virada. Não há ambiente político para ser essa pauta permanentemente aqui. A Comissão Especial da Câmara, que analisa o Estatuto do Desarmamento no país, adiou para a próxima terça-feira o projeto que cria novas regras para o uso de armas no Brasil. A proposta é polêmica. Discussão acalorada, plenário lotado de manifestantes contra e a favor da liberação das armas. O texto apresentado na comissão pode facilitar a compra de armas no país. A proposta da comissão reduz a idade mínima para comprar uma arma de 25 para 21 anos e assegura a qualquer pessoa acima desta idade o direito de ter arma de fogo para legítima defesa ou proteção do próprio patrimônio. Acaba com a exigência de demonstrar necessidade para conseguir uma licença. Para a concessão do porte de armas, a idade continua 25 anos, mas a proposta aumenta o prazo para renovação de 5 para 10 anos. Também foram incluídas categorias que podem pedir o porte, entre elas a de fiscais do IBAMA e os próprios deputados e senadores, que poderiam circular armados como policiais.
Pércio veio acompanhar a discussão. Ele dirige uma ONG a favor de liberar as armas no país e aprova as mudanças. O desarmamento do cidadão, ele dá segurança ao criminoso para cometer crime, porque ele tem certeza que esse cidadão está desarmado. Elisane também acompanhou a discussão, mas do outro lado. Ela perdeu o filho de 5 anos vítima de arma de fogo. O apelo dela é para que outros pais não passem pelo mesmo sofrimento. Um jovem de 18 anos na época, ele está prestes a fazer 19 anos. Aí ele pegou e disse que testou a arma na cabeça do meu menino. Pensar que eles também, até os deputados, será que um dia um filho dele não pode ser uma vítima? Segundo o mapa da violência, 116 pessoas perdem a vida todos os dias no Brasil por arma de fogo. A proposta de liberar as armas divide também os deputados. Os defensores dizem que o cidadão vai ter como se defender. Os críticos dizem que vai trazer mais violência. A polêmica ainda deve render. Se o atual momento que nós estamos vivendo mostra que 53 mil pessoas foram assassinadas entre janeiro de 2013 e janeiro de 2014, nós devemos entender que o atual estatuto não serviu para absolutamente nada em termos de diminuição da violência. É exatamente o contrário. As estatísticas já demonstraram, que o Estatuto do Desarmamento, que é o controle de armas, reduziu significativamente o número de crimes. Se não tivesse o Estatuto, seria muito maior. O plenário do Senado aprovou medida provisória que vai tratar sobre as aposentadorias. Você vai ver agora. Os senadores aprovaram a medida provisória 676, que altera a fórmula para aposentadorias em alternativa ao fator previdenciário. A medida foi a contraproposta do Poder Executivo para evitar a derrubada do veto presidencial ao fim do fator previdenciário. Com a aprovação, as aposentadorias passam a ser calculadas pela regra conhecida como 8595. O texto, construído pelo deputado federal Afonso Florense, relator da matéria, segue para a sanção da presidente Dilma Rousseff. O PLV garantiu a estabilidade financeira, o financiamento da Previdência, mas também garantiu conquistas. E com ele o 8595, como base de cálculo, passa a valer a partir de 31 de dezembro de 2018. Explica para o pessoal que está em casa como funciona essa regra do 8595? A partir de agora, além da possibilidade da aposentadoria proporcional com base no fator previdenciário, o trabalhador, a trabalhadora tem o direito de optar pela soma de anos de contribuição com a idade. Isso forma uma pontuação. Então, no caso das mulheres, elas têm que chegar a 85 pontos, somado tempo de contribuição com a idade. E com o PLV, nós vamos poder contar fração. Então, digamos, uma mulher que começa a contribuir com 20 anos de idade, ela terá 30 anos de contribuição aos 50 anos. E terá 50 anos de idade. Faltará 5 pontos para os 85. Então, mais 2 anos e meio de contribuição e 2 anos e meio de idade. Com isso, ela terá aposentadoria integral. E o que muda mais? O senhor, conversando antes aqui, citou alguns pontos. Eu queria que o senhor pontuasse alguns deles. Bom, constam do PLV conquistas importantes que nós temos a expectativa de serem sancionadas. Por exemplo, a garantia do direito ao benefício para famílias que tenham portadores de deficiência mental. Essa é uma conquista importante, é uma parcela significativa da população, poderá ter um benefício de prestação continuada que garante condições mínimas de atender a um familiar querido. Também garantimos o seguro defeso para as mulheres. Havia caído na 665, na MP 665, e agora nós incluímos essa possibilidade das mulheres que desenvolvem atividade similar à pesca em auxílio a seu marido, companheiro pescador. E, por último, merece destaque a possibilidade de contagem das frações. Eu dei o exemplo da mulher que começa a contribuir com 20 anos. Nossa expectativa é positiva nesse aspecto e temos convicção que isso será bom para a população brasileira. O Nordeste Destaque notícia para você. E você vai ver agora, Congresso Brasileiro de Oncologia, que aconteceu aqui em Salvador.
E nessa feira aqui, que está sendo realizada no 12º Congresso da Sociedade Brasileira de Cirurgias Oncológicas, nós encontramos muitas novidades. Nós estamos agora acompanhando a simulação de um momento da cirurgia, é isso, Paulo? Exatamente. Esse é um equipamento para treinamento dos cirurgiões, para manipulação de um equipamento chamado Da Vinci. É um robô que possui 4 braços e todos os cirurgiões precisam passar no mínimo 10 horas fazendo simulação com esse equipamento. Hoje existem, na média, de quantos robôs aqui no Brasil? No Brasil nós possuímos 16 equipamentos, provavelmente vamos terminar o ano com 23, mas no mundo inteiro já são aproximadamente 3.000 equipamentos. Aqui na Bahia ainda não chegou? Ainda não, mas já temos no Nordeste, em Fortaleza, no hospital que instalamos recentemente esse ano. E são muitas as novidades. Luiz, explica pra gente o que é esse instrumento aqui. Essa é uma pinça ultrassônica para a realização de procedimentos cirúrgicos totalmente livre de cabos. Então, antigamente esse tipo de pinça, ele era conectado a um gerador por cabo para que o cirurgião fizesse seus procedimentos. Hoje, ele tem total liberdade de movimentos, a pinça funciona com a mesma potência como se estivesse ligado a um gerador e totalmente sem fio, liberdade total de movimentos, ele consegue fazer o procedimento cirúrgico dele com maior facilidade, melhor para o paciente, pouca dispersão térmica interna nos organismos do paciente, menor produção de fumaça e tem sido bastante inovador e permitido redução do tempo de cirurgias e melhor recuperação dos pacientes. Além da grande quantidade de expositores apresentando novas formas de tratar o câncer, médicos de todo o país tiveram a oportunidade de ouvir profissionais que já usam essas tecnologias em favor da saúde. Esse congresso está reunindo 53 palestrantes internacionais e 1.600 congressistas para buscar formas novas e mais atualizadas de tratar os pacientes com câncer. Então, o objetivo dele é troca de experiências com profissionais dos mais diversos países para que possamos nos aprimorar e atender melhor os pacientes com câncer. Nós estivemos lá na feira e vimos que são muitas as novas tecnologias. A ideia é aproximar esses profissionais dessa tecnologia. Sim, é verdade. O objetivo do congresso é a capacitação, é a troca de experiências para que tecnologias novas que estão acontecendo em outros países possam ser aprimoradas, adquiridas por nós profissionais brasileiros e com isso possamos atender melhor os pacientes com câncer. E como falei para vocês, nós temos hoje uma visita especial nos nossos estúdios da CNT Bahia para todo o Brasil, aqui no programa Nordeste em Destaque. Nós vamos receber, já está conosco, a primeira juíza negra do Brasil, a primeira desembargadora negra do Brasil, e uma história que você vai conhecer agora, recheada, um currículo tremendo e muito bonito de se ver. Boa noite, doutora Luiz Linda. É um prazer recebê-la e contar a sua história, né? Para o povo brasileiro. Com todo prazer, não tenho nada a esconder. Porque realmente é uma história de superação. Pois é, de luta. Desafio, mas também tem sucesso. Doutora Luiz Linda Valois, eu sei que nasceu em Salvador, na Bahia, agora por que o sobrenome Valois? Não é brasileiro? Meu nome é muito difícil, ele é totalmente diferente. Meu nome é Luiz Linda, porque meu pai era Luiz e minha mãe era Lindaura. Então deu Luiz Linda. Ficou nome lindo, realmente nome lindo. Só não me dá direito a errar, né? Porque só existe uma Luiz Linda no mundo. Então se eu errar, a identificação é imediata. E o Valois? O Valois é francês. Descendente de... Então, realmente, a junção de dois grandes países, né? A sua história de vida eu vejo que começa com muito sacrifício. E a gente só acredita que chega lá dessa forma, né? É mais gostoso, nos dá mais independência. Mais conteúdo, Também. Eu sou nasci na Avenida Carmozina, na Avenida Barros Reis, aqui em Salvador, e fui criada na Capelinha de São Caetano, um bairro da periferia daqui da cidade. E meus pais eram muito pobres, porque não dizer miseráveis. Eu não tenho nenhum desdoro em contar a minha verdade. E nós vemos uma história acontecer, uma infância de pobreza, né? E vemos agora a primeira juíza negra do Brasil, a primeira desembargadora negra, que eu sei que é um prazer falar dessa forma para a senhora, né? E a primeira também que foi lá
reconhecer o direito do racismo. É. Conta pra gente um pouco dessa história, dessa sua história. Eu não sei, eu acho que eu nasci com uma missão e eu sempre trilho para levar muito a sério esta missão que Deus e meus orixás me deram. Eu acredito no seguinte, por que eu, a primeira juíza negra deste país? Foi muito tarde. O Brasil tem sido muito ruim para com o seu negro, porque muita gente nasceu antes de mim, muitos negros e muitas negras. E por que não se tornaram magistradas? Eu queria saber. Eu também. Eu não sei por quê. Será que podem responder para a gente? Eu acho que foi um estímulo do meu professor, quando ele me disse que era melhor eu aprender a fazer feijoada na Casa da Branca. E que eu disse a ele que eu não ia aprender a fazer feijoada na Casa da Branca. Que eu ia ser juíza e voltaria lá no Colégio Duque de Caxias para aprendê-lo. Eu acho que aquilo ficou arraigado na minha mente. E, sei lá, depois de 2 cursos universitários, eu resolvi fazer Direito. Fiz Direito, fui aprovada no primeiro lugar no concurso para procurador autárquico federal. Recebi moções assim, honrosas, e a faculdade Auxal me homenageou. E depois eu fiz o concurso para a magistratura. E como foi a sua chegada, seu primeiro dia de trabalho como juíza? Foi difícil até para chegar na comarca, porque eu sempre fui desapadrinhada, graças a Deus, louvores a Cristo, eu agradeço, porque o padrinho, na maioria das vezes, atrapalha. E eu sou muito ousada, muito impetuosa, e eu ia atrapalhar a vida do padrinho ou o padrinho atrapalhar a minha. Então, eu fui para uma comarca muito distante. Mas foi um aprendizado tão grande, tão bom. E depois, as comarcas que estavam ali circunvizinhas também estavam desprovidas. E aí o tribunal foi me designando. Eu sei que eu comandei aquelas comarcas todas ali perto. Paramirim, Bacaúba, Brota de Macaúbas, Itarantim, Botuporã e por aí foi. Mas não posso deixar de perguntar, como foi a sua recepção como negra, chegando a juíza negra naquela cidade, naquele momento? Há um susto muito grande, muito grande. Eu percebia que as pessoas me olhavam assim como se eu fosse um ser fora do comum, fora do normal. Mas depois eu fui levando também para lá o aprendizado que eu adquiri em Curitiba, onde eu tinha morado muitos anos. A nossa central no Brasil, Curitiba. Pois é, exatamente. Lá eu sou rainha. Nós já acompanhamos a sua história da sua chegada como a primeira juíza negra na cidade de Parnamirim. Paramirim. E a chegada como desembargadora, como aconteceu? É uma história muito grande, humilhante até. Sofrida por excelência. Fala um pouquinho pra gente. E aí eu fui, desenvolvi esses projetos. Bom, eu produzi bastante, então está na hora de eu me habilitar a desembargadora. E me habilitei, acho que 8 ou 9 vezes, não me lembro bem. Porque foi uma fase muito sofrida, muito mesmo. E eu me habilitava e não recebia um voto sequer, de nenhum dos desembargadores de então. E aí chegou um momento que eu disse, bom, se eu facilitar, eu não vou chegar a ser desembargadora. E eu mereço ser. Eu chego lá. Um dia eu perguntei a um desembargador renomado, aí eu disse, desembargador, que dia você se desembargador? Ele disse, não é o seu momento. Foi o bastante para me aguçar a ideia Dá mais força. de que eu deveria. Agora eu vou, né? Aí eu disse, agora eu tenho que ir, porque eu estava se planejando diferente. Então eu tive que entrar no CNJ e no Supremo para poder ter o meu direito reconhecido. Com toda a competência que já tinha mostrado. Eu era o primeiro lugar na antiguidade, eu era a primeira da lista, não tinha ninguém acima de mim, só Deus. E eu contratei um advogado fora da Bahia, porque eu fiquei com medo. Olha a contradição, dentro da própria justiça. Exatamente. Que deveria ser a primeira. Eu era a primeira, a lista existe, está aí. E contratei um advogado fora da Bahia, porque eu fiquei com medo. Eu digo, bom, eu posso prejudicar o advogado ou ele a mim. Então, contratei-o e ele fez uma peça muito brilhante. E, enquanto isso, era choro, processo para eu responder, sofrimento demais. E graças a essa luta, nós temos a primeira desembargadora negra do Pois país. é. E é uma história que não tem quem tire da sua vida. Não tem quem apague essa marca deixada. Os grandes que podem se achar, ou que impediram de colocar as pedras no seu caminho, vão ter que amargar para o resto da vida, que é Luiz Linda Valoar.
Mas eu agradeço àqueles que tentaram me atrapalhar, porque eles foram quem me impulsionaram. Eu também penso assim. Não é? Quanto mais diz não, mais a gente eu vou buscar o sim. Pois Isso. E consegui. E é gostoso, né? É gostoso, né? Pois é. Acho que a gente vai somando as quedas, as vindas, as voltas, chega mais forte. O sucesso vem, né? É maravilhoso. Eu conheço um pouquinho dessa história. Nordestino, acho que passa por isso, claro, numa proporção bem menor, né? Porque o negro realmente, ele vem... Eu digo que é difícil ser negro, principalmente eu, mulher, negra, nordestina, divorciada, cabelo rastafari, candomblessista. Né? Agora, depois que soma tudo isso, dá o quê? Nada. Dá Luz Linda só. Eu acho que dá tudo. Eu acho que dá tudo. Luz Linda, acho que o nome... Olha, o seu sucesso já vem desde o seu nascimento, porque esse nome realmente, ele é único. É uma mulher única no nome, na profissão. E o que eu gosto, sabe, eu digo sempre, o que eu quero deixar para os meus filhos é a minha história. Sim. Eu acho que é o mais forte que a gente tem que deixar. É escrito a nossa luta. E a sua é maravilhosa. Eu já estou apaixonada, vou continuar lendo sua história nas suas revistas, nos seus livros. Vou e quero que o Brasil também conheça. E você consegue ler, encontrar as revistas, livros em alguma livraria? Como é que funciona? Eu cedi aí, a título gratuito, minha imagem, para os recursos que forem angariados serem destinados a casas de acolhimento de crianças, de idosos. Fazendo bem à humanidade. E eu também tenho um livro que eu já publiquei, tem um outro que está para ser publicado, e agora eu estou lançando mais um livro sobre negros. Chama-se Negros Pensadores do Brasil. Eu quero ver. Eu vou lançar brevemente. Eu sou filha de negro, o negro também desses negros, assim, que tem um pouco de história, porque eu acredito que as pessoas diferenciam o negro, mas a diferença em mim está no potencial, porque posso dizer com muito orgulho, era conhecido como um dos homens mais inteligentes da Paraíba. Foi o homem que, na comunicação, ele quebrou o paradigma do grupo de AA, onde a AA só podia... AA era um grupo anônimo, não poderia ser divulgado, e meu pai quebrou esse paradigma, levou para a rede nacional, e hoje eu acho que eu puxei um pouquinho para ele gostar de estar em rede nacional, da rádio Arapiraca, Alagoas, que eu mandei um abraço a Arapiraca, né? Eu gosto muito daquela região de Alagoas. Então, Arapiraca, na Rádio Novo Nordeste, ele entrou em cadeia nacional e disse: o AA vai ser conhecido em todo o Brasil. E hoje nós conhecemos o AA em todo o Brasil. O que continua no anonimato são as pessoas que fazem parte da... Sim, lógico, mas a instituição não. Isso aí, então, é de um negro paraibano, Luiz Celestino, conhecido como Negro Coco. Então, esse era o meu pai. E eu sou descendente de negros. Eu agora estou partindo para ver se eu lanço um programa em prol das mulheres encarceradas. Porque ninguém se lembra dessas mulheres. E os nossos presídios femininos estão superlotados de mulheres encarceradas que vivem uma solidão a toda prova. Muita questão a se ver. Né? Muitas que estão lá, inclusive, sem culpa formada. Como filhos... Com filhos que, se elas engravidam, chegam lá grávidas, essas crianças só ficam lá durante 6 meses de amamentação. E depois, para onde vão essas crianças? O que serão dessas crianças? Mulheres cardíacas, que vê também cardíacas. Doentes, precisando de todo tipo de assistência, de amor, de carinho, de respeito. De afeto. De afeto, Porque nada disso vende no mercado, né? E dali ninguém sabe o que possa ser feito com a vida dela. E às vezes elas estão lá por amor. Amor ao homem, ao companheiro, ao filho, ao namorado, ao amante. E, consequentemente, se caiu nessa situação. Se caiu lá, e aí para sair de lá, eu não vejo nenhum trabalho nesse sentido. Muito importante. Muito importante. Outra coisa que está me preocupando muito, que eu trouxe agora de Brasília, não sei se é o momento oportuno de falar. Pode falar, aqui nós somos a voz do povo. E a voz desse Nordeste para o Brasil. Pode falar, fica à vontade. Eu não sei se é oportuno, pode falar, mas eu trouxe de lá um relatório dos homicídios dos jovens negros do Brasil. E como é que está esse índice no Nordeste? Olha, o primeiro lugar por este relatório está o estado de Alagoas e o segundo lugar está o estado da Bahia. Então, isso tem me preocupado muito, muito mesmo. Tanto que eu estou elaborando um projeto, estou esperando um encontro que eu vou ter agora com o pessoal da Polícia Militar, para conversar com eles, para ver o que nós podemos implantar para amenizar. Para dizer a essa juventude e também aos pais. Porque eu acho que tem muita culpa de pai e mãe.
Lógico, pai e mãe trabalham, mas não impede que cuide dos seus filhos. E olha a vida do dia a dia. Não é? Porque essa internet aí está desvairada, levando tudo isso através da própria mídia. Exatamente. Então tem que saber onde o filho foi, com quem ele conversou fisicamente, através da internet. Tem que acompanhar onde vai, por que vai, dizer não, impor disciplina. E é isso que está faltando. Cuidar tem que começar de casa. Tem que começar de casa, porque eu digo mais. Quando o pai, mãe e o responsável não cuida, a polícia mata. Porque o policial não está aí para dar beijinho, abraço em ninguém. Ele está aí para cumprir o mistério dele. Então, entre ele morrer e alguém morrer, claro que ele vai salvar a vida dele. Outro dia, aqui em Salvador, eu ia para o aeroporto, chegou ali na Pituba e eu vi os policiais com escopeta aí em cima de 2 jovens naquelas motonetas. Aí eu não aguentei. Eu desci do carro, eu fui lá e eu disse, gente, o que houve com esses 2 meninos? Não é uma averiguação, eu digo, mas com escopeta em cima de 2 crianças, 2 adolescentes? Aí, menino fugindo, com medo, levando... Aí é que morre. Aí é que morre. Pois é, agora está faltando este negócio da lei da palmada, goste quem gostar. Mas eu acho que se eu tivesse filho pequeno, eu tenho 2 netos, Linda Luísa e Faustinho. Mas lá na casa do meu filho, a lei da palmada não vigora tanto não, viu? É que eles não precisam, porque nós ainda somos da época que pai e mãe olhava. Só bastava olhar, pronto. O problema estava resolvido. Eu também fui dessa época, nós ainda estamos assim. E olha que minha mãe morreu, me deixou com 14 anos. Eu terminei de me criar, criei meus 3 irmãos, e tem uma, inclusive, que me chama de mãe. Mas até hoje, quando eu falo com eles, eles ou obedecem ou obedecem, porque eles sabem que eu arranjo assim qualquer coisa e... Ou resolve ou resolve. Ou resolve. Porque a palmada não resolve, outra coisa não resolve. Tem hora que realmente é assim. Precisa, lógico, não precisa matar a criança nem destruir. Não vai se confundir violência com uma pequena lição. Uma lição. Né? Pequena lição. Não se pode confundir. Não, de maneira nenhuma. Saber onde foi, por que foi fazer o quê, com quem, que hora volta. Eu até hoje, meu filho é promotor de justiça em Sergipe, e ele me diz onde foi. Sergipe está nos assistindo agora, viu? É? Toda Sergipe, Aracaju e região, canal aberto 26, e também todos os canais da causa da região de Sergipe. Temos muita audiência aí Eu vou receber um prêmio em Sergipe agora no dia 3. Maravilha, em Aracaju mesmo. Em Aracaju, tem uma menina lá, não sei o nome dela, que ela não quis me dizer. Ela fez uma música com o meu nome e ela vai apresentar essa música no dia 3. Manda pra gente essas imagens, a gente quer passar aqui no programa. Porque tudo que é de bom de se mostrar em conteúdo, em história de vida de um nordestino que é destaque é aqui. Por isso que o nome é esse, Nordeste em Destaque. Quero lhe agradecer. Muito obrigado. Eu que agradeço, viu? Muito obrigada. Venha mais vezes, traga os seus projetos pra gente aqui na TV. Deixa a gente fazer parte desses projetos. Sim, porque eu acho que tranquilo. É a nossa missão. Como mulher, como nordestina. Fazer essa região ser melhor. Dizer que o Nordeste existe, que é bom e tem lugar para todo mundo e tem muita gente inteligente com um coração grande. E para que eu possa dizer com muito orgulho, esse Nordeste é destaque. É destaque. O Nordeste é destaque. Obrigada e volte sempre. Tá, muito obrigada a você, viu? Obrigada. Vamos destacar o Nordeste. Vamos, juntos. Juntas. Juntas.